Muitas vezes, essa criança ela é interpretada, ela é avaliada como se ela tivesse algum problema de audição. E não, ela não tem problema de audição, né? A gente faz exames audiométricos, faz audiometria, faz o BER, a gente faz uma investigação clínica e a gente observa que essas crianças não têm problemas auditivos. Mas, inicialmente, a criança, ela conversa com os pais, meu filho não escuta, a gente chama 50 vezes, a professora da escola chama, não consegue atender o chamado, será que você tem algum problema de audição? Aí a professora diz, fulano não está escutando, né? Então a gente acaba acendendo a luz vermelha, né? Para poder a gente ver o que está acontecendo. Além disso, né, desse problema de comunicação, tem os distúrbios de comportamento, né? Desde de distúrbios mais leves até distúrbios graves, né? Comprometimento de agitação, de irritabilidade, de agressividade. Tem problemas do sono também. Às vezes a criança não dorme nada de noite, ou acorda inúmeras vezes, tem um sono mais intercalado, um sono mais parcelado, e precisa muitas vezes ser medicado. Então, uma das principais coisas que eu sublinhei de vermelho é a questão da área social, que a gente leva muito em consideração a questão para poder fazer esse diagnóstico de autismo. Tá dando para acompanhar pela tela pequena? Tá. Quando a gente for pensar no cérebro de uma criança autista, né, hoje se sabe que o funcionamento cerebral de uma criança com autismo, ele funciona de uma maneira totalmente de uma criança que não tem autismo. Então, uma criança com autismo, ele tem inúmeras pequenas ou grandes alterações em vários lugares do cérebro, tá? Essa criança autista, ele tem um excesso de neurônios, tá? Ele tem um excesso de neurônios porque ele nasce com uma excessividade de neurônios. Ele não conseguiu, esse cérebro, ele não conseguiu se organizar. E esse cérebro que a gente diz desorganizado, um comportamento desorganizado, ele tem excesso de neurônios, ele tem excesso de estímulos, né? Ele tem uma alteração sensorial pela excessividade dessa alteração neuronal, né? Então, ele não consegue processar as informações adequadamente. Por que ele não consegue processar? Por exemplo, eu estou falando aqui com a Daline e a Daline não está muito gostando do que eu estou falando para ela. Aí a Daline está fazendo alguns gestos com a boca, revirando os olhos, olhando que está com pressa, e ele não consegue ter fazer essa leitura de que a Daline não está a fim de conversar comigo, ou a Daline tem um compromisso, ela está com pressa. Então, ele tem essa resposta lentificada, tem um processamento lentificado em relação a essa resposta. Mas, se ele ficar mais uns 40, 50 minutos com a Daline conversando, então, nesse 1 minuto, 2 minutos, ele não conseguiu identificar que a Daline não está afim, mas se ele fica uns 40, 50, ele consegue aí processar a informação. Mas aí demorou um tempo adequado para ele, para identificar que a Daline está com pressa, ou a Daline não está afim de conversar. Né? Então, ele tem um atraso de milésimos de segundo da informação do que a Daline está passando para mim. Então, o autista, a criança que nasce com autismo, esse diagnóstico, ele é processada na formação, quando o cérebro está formando, quando o bebê está sendo gerado, na parte da formação do sistema nervoso central, a identificação que aquele serzinho ali vai ser autista, ele está sendo preparado no forno, que ele já vem com a informação que esse bebê vai ter algum problema comportamental, possivelmente ter o diagnóstico de autismo. Quando a gente fala em bebês, em feto, com 5 meses de gestação, o cérebro ele é muito pequeno, só que esse cérebro ele está bem formado, cérebro está pronto para poder nascer, mas ele está pronto para nascer, mas ele não está adequado para nascer. Então, ele precisa ter o desenvolvimento até os 9 meses de idade
para ele poder estar pronto, ter todas as conexões cerebrais, a parte do campo neuronal organizado, para poder ter esse preparo para o nascimento. Então, entre os 5 e 9 meses de gestação, esse cérebro ele tem muito mais neurônios tem muitos neurônios que precisam ser podados, precisam ser organizados. Então, nesse período, entre 5 e 9 meses, vai ocorrer uma organização neuronal, vai ocorrer uma lapidação. É depois de uma obra. Teve a obra, né? No final da obra vai ter a limpeza, tirar todo o excesso de entulho e jogar fora o que não presta para poder preparar aquela obra, para poder fazer uma outra etapa. Então, essa lapidação, essa organização, essa limpeza do cérebro, o autista não tem. Então, ele nasce com esse excesso, ele nasce com essa parte neuronal muito acentuada, né? Então, ele tem um excesso de coisas ele vai ter um excesso de desorganização, vai ter um excesso de estímulos, né? Principalmente a questão sensorial. Quando você falar com uma criança autista, você sempre tem que ter muito cuidado, porque como ele tem essa coisa sensorial, ele tem uma hipersensibilidade ou auditiva, ou ao toque, né? À voz, à aglomeração, ao toque. Então, você falar com ele, você tem que falar em tom mais baixo, tá? Você tem que falar devagar, pausadamente, para ele poder entender que você está falando. Então, se você falar muito alto, você chegar de forma que ele vai identificar que você está sendo mais agressivo. Então, se você falar um pouquinho mais alto, é como se você estivesse gritando ou batendo nele. Então, você tem que falar pausadamente, lentamente, para ele poder entender e dar ordens muito simples, né? Então, ele tem a questão que a gente chama da hipersensibilidade auditiva, que é a questão sensorial. Então, você não pode gritar, falar muito alto, porque você desorganiza totalmente ele. Então, na sala, as crianças têm muito que usar os abafadores, por causa dos gritos da criança em sala de aula, na hora do recreio. Às vezes, eles não conseguem estar juntos com um grupo de crianças. Então, o excesso de estímulos, a questão auditiva, muito barulho, muito grito, a professora falando muito alto, né? Então, isso incomoda muito eles, né? Tinha uma criança que ele dizia que a professora gritava muito, mas é que a professora era muito firme com ele. Mas a terapeuta disse que quando a professora falava com ele, parecia que a professora estava brigando com ele, cobrando dele de uma forma mais incisiva, né? Então, se fez todo o trabalho com a escola, com a professora, para poder ela tomar condutas diferentes em relação a essa criança que se desorganizava quando a professora fazia as cobranças necessárias de um aluno que precisa fazer as tarefas escolares, né? Então, a gente já falou a questão do toque. Uma pergunta que a gente precisa fazer: quem acha que a prevalência do autismo está aumentando? Tá, o que é prevalência? A prevalência é o número de casos de uma determinada doença num determinado momento. Então, hoje, existe um aumento significativo de casos de autismo mundialmente. Sim, isso é verdadeiro. Tá. Estamos diagnosticando mais crianças com autismo? Sim, estamos diagnosticando mais crianças com autismo. Então, desde o ano 2000, a prevalência de autismo ele aumentou em torno de 417% mundialmente. Então, é muito alto o aumento de casos com autismo. Hoje, o ambulatório de neuropediatria do hospital onde eu trabalho, 80% do nosso ambulatório são casos de autismo, né? A gente tem em torno de 10, 12 retornos, 4 primeiras consultas por turno. Então, dessas 4 primeiras consultas, às vezes as 4 primeiras consultas são crianças autistas, alguns sem diagnósticos e alguns com diagnóstico que vieram para acompanhamento. Então, a gente atende diariamente muitas crianças com autismo. A idade de início é de início precoce, né? Tem prevalência do sexo masculino em relação ao sexo feminino, tá? Em relação de uma menina para 4 meninos, essa é a relação atual hoje. A gente vê casos de autismo mais em meninos que em meninas. O que as pesquisas falam? Que o cérebro de um menino autista, ele
ele tem a anatomia, a foto, a morfologia, a questão anatômica do cérebro de uma criança autista é diferente de uma criança que não tem autismo. E se fala que as meninas que têm autismo equivale a bem parecido à questão da alteração da parte encefálica também. E em relação à etiologia, o cérebro do menino com autismo, as estruturas cerebrais, eles são diferentes comparativamente com uma criança que não tem autismo. E quando se vê uma menina com autismo, quando você compara a imagem do cérebro da menina autista com o menino autista, equivale às alterações anatômicas da menina igual do menino autista. E tem menos meninas do que meninos. Porque se fala que o autismo, a menina tem 2x e o menino tem 1x. Então, a menina, 1x pode ser comprometido, e o menino só tem um único x. Quando é para comprometer, compromete aquele x. Então, uma das explicações é que o menino tem 1x e a menina tem 2x. Em relação à prevalência atual de autismo, ele é de 1 para cada 36 crianças de 8 anos de idade, então, ou seja, 2,8 da população geral. Isso é dado de 2020. Nos Estados Unidos, nascem em torno de 9 mil crianças autistas a cada ano. Na Califórnia, a prevalência chegou a 4,49% da população. Atualmente, se identifica a prevalência em caso de autismo nos grupos que a gente chama minoritários, comparado à população branca. A gente conseguiu identificar mais em crianças asiáticas, hispânicas, afro-americanas. Isso se deve mais acesso à saúde, né, às questões de diagnóstico, de tratamento, hoje em dia, do que, vamos dizer, 10 anos atrás, né? Então, a questão de acesso à informação, de acesso ao tratamento nesses lugares, está mais fácil do que alguns anos atrás para poder fazer esse diagnóstico. Então, houve um crescimento significativo nessas populações. A causa do autismo, ele é uma causa que a gente diz que ele é multifatorial. Ele é tanto fatores ambientais, fatores genéticos associados a fatores ambientais. Então, existem inúmeras causas de autismo. Em relação à genética, existem alguns casos de doença que podem, que eles apresentam uma predisposição maior a ter autismo. Crianças com síndrome de Down, crianças com síndrome do X frágil, crianças com algumas síndromes genéticas, com síndrome de Rett e esclerose tuberosa. Síndrome de Down é aquela criança com a trissomia do 21, que é característica fenotípica bem significativa. Todo mundo vê a criança, você já diz, aquele menino ali tem Down, né? E ele tem uma predisposição maior a evoluir para autismo. Síndrome de X frágil é uma síndrome genética que tem uma preferência em ocorrer, ele ocorre mais em meninos do que em meninas. E ele cursa com retardo mental, deficiência intelectual e autismo, né? A síndrome de Rett, ele acontece mais em meninas, e a esclerose tuberosa é uma síndrome genética que dá várias lesões tumorais em várias partes do corpo, inclusive no cérebro, com questões cognitivas, questões de epilepsia também. Então, todas essas são as principais síndromes que ocorrem com autismo. As causas. Primeira causa que a gente vai falar, idade avançada. Mãe, digamos, mãe de idade avançada, mãe com idade acima de 40 anos, pai com idade acima de 50 anos, né? Está bem relacionado com o nascimento de crianças autistas. Uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Uso de crack, maconha, cocaína, uso de drogas como o ácido valproico, que é o Depaquene, que a gente usa para pacientes com epilepsia, além de malformações cerebrais, também tem alterações comportamentais, como déficit de atenção e hiperatividade, e também crianças com autismo. Problemas na gestação. Mães que não fizeram pré-natal,
mães obesas, mães sem controle de pressão arterial, mães com diabetes gestacional não tratada ou tratada, um tratamento incompleto, né? Tentativa de aborto, né? Então, aquela mãe que usou medicações da gestação, né? Gestações não desejadas e não teve controle adequado durante a gestação. Eles falam também uso excessivo de ácido fólico, né? Antigamente a gente falava, tá grávida, tá querendo engravidar, tem que tomar ácido fólico. Se sabe que uma dose aumentada de ácido fólico hoje está comprovada, ele pode ter relação significativa com criança autista, né? Em um estudo no Hospital John Hopkins, né? Ele identificou, né, crianças autistas, filhos de mãe com doses elevadas de ácido fólico, porque se sabe que institui hoje em dia que se usa doses mínimas, né, de ácido fólico para a grávida, doses medianas, eles diminuíram essa dose para poder usar doses mínimas, para poder não correr o risco de ter essa criança nasça com autismo. A gente sabe de todos os benefícios do ácido fólico, a questão do tubo neural, do fechamento do tubo neural, tem uma neuroproteção, né? Mas tem esse viés hoje em dia que se sabe. Outras complicações no parto, crianças prematuras, crianças com peso ao nascimento inferior a 1.500 gramas, né? Crianças asfixiadas graves, crianças com problemas de convulsões não controladas no período neonatal, prematuro que ficou em ventilação mecânica, ficou vários meses internado, teve inúmeras intercorrências clínicas, teve atraso de desenvolvimento, também tem grande probabilidade, né, grande possibilidade essa criança vir a ter algum problema comportamental e, dentre esses problemas, pode ser que essa criança pode ter algum diagnóstico de autismo no futuro. Exposição tóxicas, eles falam, a questão ambiental, uso de pesticidas, uso de agrotóxicos, uso de detergentes, uso de substâncias químicas em geral, também pode estar relacionado com a gênese do autismo. A questão do fumo, do álcool também, na gestação do álcool, ainda tem a síndrome alcoólica fetal, que é um bebezinho que nasce com problemas neurológicos, um bebê muito irritadista, em crises convulsivas, atraso de desenvolvimento, mas também tem a questão do autismo relacionado ao uso de álcool na gestação. Como eu falei inicialmente, o diagnóstico de autismo, a gente consegue fazer esse diagnóstico desde bebezinho, desde os primeiros meses de vida. É importante a gente saber que um bebezinho, entre 5 a 7 meses, 5 a 7 dias de vida, 5 a 7 dias de vida, esse bebê, ele já consegue identificar a mãe, fazendo uma fixação do olhar para a mãe, né? Ele já consegue ver como que a mãe se movimenta para pegar ele já sabe como que essa mãe gesticula, como é que essa mãe se vira para ele. Então, esse olhar desse bebê, precocemente, com 1 semana de vida, a gente consegue ter essa peculiaridade em bebezinhos. Esse é um bebê normal, né, que não tem problemas de desenvolvimento. Então, a gente consegue, na primeira semana de vida, esse bebê consegue o cheiro da mãe, consegue identificar o movimento da mãe, né? Então, é muito importante ter esse olhar diferente dos bebês. Então, é difícil a gente fazer esse diagnóstico em bebês, é difícil, não é um diagnóstico fácil. Mas a mãe já começa a identificar, dizendo que com 2 meses, 3 meses de vida, esse bebê não fixa o olhar, esse bebê na hora da amamentação, que é o momento mágico entre a mãe e o bebê, esse bebê não consegue focar no olho da mãe, consegue olhar o olho da mãe. Ou o bebê, como na foto, o bebê está se virando do lado, ou está olhando para outra coisa, olha para cima, né? Então, esse bebê tem uma dificuldade de sustentação do olhar. Então, são dos primeiros sinais em bebês que a gente consegue fazer essa identificação precoce.
uma das coisas que a gente falou inicialmente é a questão de interação social, a gente falou bem lá na frente, e a questão de relacionamento interpessoal. Essas crianças têm muita dificuldade de interagir com seus pares, brincar em grupo, de brincar na hora do recreio, eles se separam geralmente, e eles têm também dificuldade de manter o contato visual. Está falando com ele, a criança está olhando para cima, está olhando para o lado, não consegue ter essa fixação do olhar. Então, são dados bem significativos que a gente leva em consideração. Então, durante uma anamnese, isso faz parte de todas o número de perguntas que a gente faz numa consulta neurológica, para a gente poder fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. Essas crianças têm a dificuldade na questão da linguagem, né, a questão de fazer um diálogo, né? Às vezes ele tem uma comunicação que a gente chama comunicação não verbal, né? Ele aponta, ele chama com a mão, ele faz a extensão do braço da mãe, uma parte do corpo dele. Então ele puxa a mãe, leva para onde ele quer, aponta para o que ele quer água, ele mostra o copo d'água, leva a mãe até o bebedouro. Então, todas essas características, né, que são não verbais, a criança não tem comunicação oral, ou ela grita muito, ela chora muito, ela é muito irritada. Então, isso chama atenção no comportamento da criança. A questão da linguagem é muito significativo para a questão do diagnóstico também. Problemas comportamentais, como manias, repetições, rituais, né? Apego excessivo às rotinas. A criança não aceita mudança de rotina, né? Se, por exemplo, ele vai para a escola num caminho, trocou de caminho, a criança surta. Ou, geralmente, ele vai de condução escolar. Hoje, o pai vai levar para a escola. Também não se apega, né? Não tolera essa mudança de rotina. Então, a mudança de rotina, aí em casa, tem que manter uma rotina para poder a criança não se desorganizar. Também em sala de aula, extremamente importante para poder ter essa criança mais organizada, mais ligada nas questões pedagógicas, nas questões escolares em sala de aula. Essa criança, ela tem, além de movimentos repetitivos, ela tem estereotipias, ela tem ecolalias. Estereotipias são movimentos repetitivos, né? Ou com as mãos, movimentos tipo flapping, pulos, caminha na ponta dos pés, pelo problema sensorial, não consegue tocar no chão, né? Então, a criança já começa caminhando na ponta dos pés. Ué, fulano caminha na ponta dos pés. Ah, mas é normal. Aí, daqui a pouco, 2, 3 anos, já continua caminhando na ponta do pé. Então, também é um sinal significativo que a gente observa na criança com transtorno do espectro autista. Além dos interesses restritos, o que é interesses restritos? A criança, ela não brinca com brinquedos, tá? Ou ela brinca com carrinho, mas ela tem interesse pela roda do carrinho. Ela não tem interesse pelo carrinho, ela não faz brum, faz o carrinho, né? Ela pega o carrinho, ela enfileira os carrinhos, ou ela vira o carrinho para cima, ela brinca com a rodinha do carrinho, ou ela desmonta todas as rodas dos carrinhos. Ela tem os interesses restritos, ou ela tem um hiperfoco, ou ela, sim, criança muda de foco. Por exemplo, durante 1 ano, 6 meses, ela só quer brincar com dinossauro. Criança que já é alfabetizada, já sabe tudo de dinossauro. Já sabe a espécie, o gênero, os tipos, tem inúmeros bichos de dinossauro. Ou ele tem um apego demais a um objeto, a um pano, ou uma caixa de leite, ou uma corda, ou ele faz um brinquedo de um amuleto. Ele só dorme com aquele papel, ou só corta papel o dia inteiro, ou fica brincando na parede. Então, são interesses restritos que essas crianças apresentam, que são interesses bem diferentes. Que a gente fala, o seu filho tem algum comportamento diferente? Ele abre e fecha a porta dos armários todas as vezes. Tira todos os talheres das gavetas, bota no chão, brinca com as tampas, brinca com os potes, brinca com caixa de leite, com as pedrinhas da rua, com as folhas. Então, tem interesses restritos, né? Então, é bem significativo, a gente não vê isso acontecendo em crianças que não apresentam autismo. Não vou dizer criança normal, criança não autista. Se alguém tem alguma pergunta, pode perguntar, só para me dar um descanso. Alguém tem alguma pergunta? A questão de dar ordem simples, por exemplo, a professora da escola diz, fulano, guarde os lápis na gaveta. Guardar os lápis na gaveta, né? Então, ordens diretas e simples para ele poder entender. Uma questão importante que a gente
usa no dia a dia, não em todos os lugares, a criança autista tem prioridade hoje de atendimento, né? Na coleta de sangue, numa consulta de consultório ou de ambulatório, ele precisa passar na frente dos outros. Às vezes isso gera um estresse, mas hoje é lei que essa criança ele tem prioridade de atendimento, né? Então, realmente, essa questão de como você abordar, tanto fisicamente quanto oralmente, ou até visualmente a criança com autista, é muito importante para poder essa criança não se estressar e não se desorganizar. Sim, tá? A identificação precoce é extremamente significativa para poder fazer esse diagnóstico de autismo, porque você intervém precocemente para poder tirar essa criança do autista, do espectro. Então, se você identificar, vamos dizer, bebês antes de 1 ano de idade, quando essa criança chegar em torno de 2, 3 anos de idade, essa criança ela já está preparada para ir para a escola, né? Hoje em dia, existe nos Estados Unidos um trabalho que eles estão fazendo de um aparelho chamado eye tracking, né? Eye tracking, eles vão controlar o contato visual dos bebês, né? Um aparelho que eles estão desenvolvendo para poder identificar o olhar do bebê, entre bebês entre 6 e 9 meses de idade ou até antes. Porque a criança autista, ela está brincando numa pracinha, mas ela não está brincando com as crianças na rodinha. Ela está olhando para o pedaço de graveto que um dos coleguinhas tem na mão. Ela não está olhando para o brinquedo da criança. Ela está olhando para a pedrinha ou para a areia, né? Ou para uma caneta, né? Ela tem essa coisa mecânica, ela não tem essa coisa de olhar para as pessoas, de olhar para o próximo, para o seu par, para poder fazer essa interação. Ele tem interesses restritos, então ele tem um olhar diferente. Então, esse olhar diferente vai ser trabalhado precocemente nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não se fala nisso. Então, esse aparelho está sendo desenvolvido e ele vai ser colocado em todos os consultórios pediátricos nos Estados Unidos. E ele vai ter um avaliador, um médico, que vai interpretar essa sustentação do olhar desses bebês. Você intervém precocemente, você consegue tirar do espectro. Quando essa criança chegar em torno de 2, 3 anos de idade, ela pode estar mais próximo da normalidade, ou não ter nenhum sintoma, ou ter alguma coisa que chama atenção, né? Então, isso é importante, isso acontece. A gente vai falar agora sobre os níveis, né? O nível 1, nível 2, nível 3. Né? O nível 1 é o caso mais leve, né, de suporte, nível 2, moderado, nível 3 é o caso mais grave. A gente pode, com intervenção, com os tratamentos, com as terapias, sair de um nível mais avançado e vir para um nível mais leve. Acontece, né? Pode ser que a criança não consiga ter a cura normal, totalmente, mas você consegue trazer essa criança mais próximo da normalidade, fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor, tenha uma interação social melhor, ajude ele na questão da escola, nas questões pedagógicas. Sim, acontece da criança ter uma resposta significativa nas terapias, com a intervenção precoce, com o tratamento, sim, acontece, tem melhora significativa. A gente precisa ter um monitor, um auxiliar exclusivo para essa criança em sala de aula. Primeira coisa. Uma situação que traz muito estresse à família é a questão escolar, né? A gente chega na idade escolar, entre 5 a 6 anos, vou colocar meu filho na escola. Ele precisa interagir com as crianças, precisa estar na escola. Aí chega na escola, o diretor da escola diz, não tem vaga para ele, porque já tem 2 autistas na sala. Não tem vaga para ele, porque eu não tenho monitor em sala de aula. Não tenho vaga, porque seu filho é muito agitado, eu não tenho com quem cuide dele, né? Ou a criança entra para a escola, ele sofre bullying por questões do comportamento dele, né? A criança, por exemplo, chega na escola, na hora do lanche, ele só come pão de queijo, né? Ele só gosta de coisas claras, coisas crocantes, né? E aí ele tem essa dificuldade de comer outras coisas, e todo dia ele leva pão de queijo.
Aí os colegas já começam a zoar dele. Ah, fulano só come pão de queijo, fulano só come pão de queijo. E o que acontece? Ele não vai mais comer pão de queijo, não vai mais levar nada para a escola. Aí depois outra situação, não quer mais ir para o colégio, né? Então, toda essa situação que envolve a escola precisa do apoio da escola e apoio da família. Então, o diagnóstico é importante, a aceitação da família e precisa da ajuda de um todo, de todo um complexo, escola, família, terapias, para poder essa criança ser inserida na sociedade e ter uma melhora do comportamento. Questões cognitivas, comportamentais, questões pedagógicas. Então, a gente precisa de um pedagogo exclusivo para essa criança. É fácil? Não é fácil. Se consegue, com muita luta. Indo atrás, defensoria pública. Algumas escolas municipais, a maioria delas oferece monitor em sala de aula. Mas imagina, quantos autistas tem? Como que a escola vai providenciar tantos monitores exclusivos em sala de aula para poder atender essa criança? Mas tu pensa no lado da professora. A professora tem 25 alunas numa primeira série, né? E mais 2 autistas, um mais grave e um mais leve. E ela não consegue dar atenção para esses 25, mais esses 2. Então, não é uma tarefa fácil para a professora também e para a família. O que acontece? Muitas vezes a criança entra na escola e a professora diz assim, qualquer coisa eu te ligo, tá? Aí a mãe deixa a criança 13h, quando dá 1h30, a escola já está ligando. Ah, fulano não está parando quieto, fulano está correndo pelo corredor da escola, não consegue parar sentado dentro da sala de aula. E o que acontece? A mãe não consegue trabalhar, a mãe não tem vida própria, a mãe não consegue mais deixar a criança na escola, a criança não consegue permanecer em sala de aula. Então, é muito difícil, né, para uma mãe que quer que a criança fique na escola, mas, ao mesmo tempo, a escola não tem também um preparo para poder receber essa criança especial. Acontece muito, né? A gente diz assim, tem a questão da inclusão. Todas as escolas têm inclusão, a escola recebe do governo dinheiro para poder receber uma criança autista, deficiência intelectual, síndrome genética, mas não é bem assim. Na prática, a gente sabe que as escolas, na minha experiência, escolas brasileiras não estão preparadas para atender as crianças especiais. A gente precisa de muito mais trabalho para poder receber essas nossas crianças com autismo. Na escola que eu trabalhei, nós tínhamos crianças autistas e foi realmente, como você falou, uma luta para nós, professores, trabalharmos com a criança. E 2 delas, eles conseguiram, a família conseguiu que a escola permitisse que uma monitora paga por eles, pela família, ajudasse ao professor, o que tornou realmente a nossa função muito, muito melhor. Né? Então, esse trabalho da escola com a família é muito importante também, porque muitas vezes a escola proporciona ao professor palestras, mas não proporciona treinamento. Né? Então, é muito, muito complicado isso. Só para comentar sobre os professores, que eu valorizo muito os professores, né? Que a minha mãe era professora, e geralmente a gente vê boa vontade de vários professores, né? Mas falta a estrutura que eles não têm. A gente vê que eles têm vontade, têm tudo, mas não conseguem colocar toda essa vontade porque falta toda a estrutura em volta. Tem muitas crianças na sala de aula, os professores não conseguem dar toda uma atenção especial para uma criança, 2, 3 crianças autistas dentro da sala de aula. É difícil, né? Mas a gente não pode desistir, porque a gente precisa desse apoio da escola, né? E muitas escolas dão muito apoio para as nossas crianças, mas, no geral, a gente precisa de mais apoio, e a família precisa realmente que a criança permaneça na escola. Eu tenho paciente que não consegue entrar na sala de aula, ele fica com a cadeira fora da sala, com o monitor na porta, ou algum auxiliar esperando, porque ele não consegue permanecer dentro da sala de aula. Então, realmente, não é fácil. Tá? Em relação ao diagnóstico, a gente tem várias ferramentas para poder auxiliar no diagnóstico. Tá?
não existe nenhum exame específico para poder fazer esse diagnóstico. E a avaliação clínica para poder fechar o diagnóstico. O diagnóstico, a gente caminha para as terapias são extremamente importantes, né? A gente caminha para psicopedagogia, para psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, às vezes pede um psicodiagnóstico, às vezes as crianças têm dificuldade de aprendizagem, para poder ver o QI dessa criança, encaminha para musicoterapia, mas como às vezes muitos têm a questão auditiva, hipersensibilidade auditiva, acaba se desorganizando com a música, mas tem outras que se acalmam com a música. Então, a gente tem inúmeras terapias. Tem terapia que a gente chama terapia tipo ABA, que é uma terapia intensiva, ou terapia tipo Denver, que a gente também caminha, mas o valor é extremamente alto. Então, às vezes, os convênios cobrem, outros convênios não cobrem. Então, a gente vai, no SUS, às vezes, alguns pacientes conseguem, pela defensoria, terapia ABA, que é uma terapia que pode ser de segunda a sexta, ou pode ser até de domingo a domingo, né? Em torno de 4 horas por dia. A terapeuta vai tanto na casa quanto na escola, para poder auxiliar essa criança no dia a dia, nas atividades tanto de vida diária quanto as atividades pedagógicas. Existem alguns questionários, vou tentar falar um pouco mais rápido, porque a Gleice está preocupada com o horário. A questão, para poder fazer o diagnóstico, é o MChat, né, que são perguntas sim, não, e o questionário CARS, que é um questionário mais complexo de respostas, para poder auxiliar no diagnóstico. Como ele falou, a questão, acho que ele desceu ali, a questão do diagnóstico precoce. Hoje, né, a gente está tentando fazer, antes da estimulação precoce, hoje, o diagnóstico precoce. Né? Hoje em dia, a gente faz esse diagnóstico em torno dos 2, 3 anos de 1 ano de idade, né? Tentar fazer esse diagnóstico mais precocemente. Como eu falei, nos Estados Unidos, tem esse eye tracking para poder identificar esse olhar do bebezinho, né? Ainda uma coisa assim inédita no mundo, ainda não está acontecendo, mas vai acontecer tão logo, para a gente poder fazer. Porque hoje, o degrau, antes, era estimulação precoce. Quanto mais precocemente você estimular essa criança, mais resultados positivos precocemente você tem. Então, antes da estimulação precoce, hoje, está se falando no diagnóstico precoce. Então, é importante a gente poder fazer diagnóstico. Eu já fiz diagnóstico em bebês gêmeos, acho que 6 meses, 8 meses, né, de idade. Então, a gente consegue ter essa identificação precocemente. Passar esse. Vamos falar sobre um pouquinho de escola e autismo, né? Que a gente pode também aplicar para a escola bíblica dominical, também é importante. Todo mundo pode acompanhar ali tá no celular, né? Como a Stefane falou, a modernidade hoje é mais fácil, né? Nem precisava da tela, né? Cada um está com sua telinha. A gente precisa de rotinas previsíveis, né? Como a gente precisa ter uma rotina, estabelecer uma rotina nessa criança todos os dias, né? Fazer exatamente as mesmas combinações, não trocar as rotinas para essa criança não se organizar. Repetição de atividades em sala de aula é extremamente importante para as crianças autistas. Tentar entender a melhor maneira como essa criança ela vai se organizar, tanto visualmente como a questão auditiva. Você pode usar plaquinhas, né, de identificação de fotos, né, de coisas que vão ser realizadas durante aquele período. Ou, por exemplo, você vai viajar para algum lugar, você pode fazer fotos dos lugares onde você vai passar. Vamos passar por a igreja, depois vamos passar pela estrada, depois vamos parar na lanchonete, tentar colocar fotos, né, para poder ela ir se acostumando. Como é que vai ser essa nova rotina dela daquele dia? Criar uma rotina de cumprimentar a criança e falar sempre diretamente com ela. Tentar sempre olhar dentro do olho dela e trazer ela para a fixação do olhar. Tá? Importante a criança conhecer o ambiente da escola, conhecer o ambiente onde ela vai trabalhar, conhecer os professores, né? Não trocar de professor toda semana ou todos os dias, né? Ter um professor diferente, porque ela vai acabar não ficando na sala de aula.
cuidar os ruídos, né, os ruídos importantes, cuidar os toques excessivos com essa criança que ele não tolera. Os temas específicos, tentar entender de forma a abordagem a preferência do tema que essa criança quer. Então, sempre tentar abordar de uma melhor forma, qual o assunto, se ele gosta mais de natureza, se ele gosta mais de trem, tentar sempre levar para o assunto que mais consiga prender a atenção dele. Como eu falei, usar imagens, fotos, símbolos, importante mostrar para a criança como será a rotina do dia a dia. Usar recursos visuais, recursos concretos, que ajudam a criança autista a compreender o que ele precisa realizar. Atividades coletivas é extremamente importante, tanto em sala de aula, na escola, a escola regular, quanto na igreja também. Essa criança precisa estar inserida no grupo, né? Tem que ter alguém sempre, um professor auxiliar, ajudando o professor principal em sala de aula, né? Tem que ter um monitor em sala de aula para poder ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Por exemplo, a professora está propondo fazer uma brincadeira. A monitora meio que vai fazendo junto com ele, para ele poder ir entendendo o que tem que fazer. Isso? Sim, exatamente. A professora auxiliar vai ajudando a professora a trazer ele para as atividades dentro do grupo, né? Então, muitas vezes, o barulho, né, a gente orienta a questão do abafador, para usar o abafador em sala de aula. Às vezes, por exemplo, na escola bíblica dominical, vamos ler um versículo, canta uma musiquinha, toca um instrumento, aí ele já se desorganiza. Então, tem que ver qual é a melhor opção de poder fazer com que essa criança permaneça em sala de aula. Eu trouxe 2 casos clínicos para a gente poder conversar. O primeiro dela é uma menina de 2 anos de idade. Com 1 ano de idade, ela iniciou com desvio do desvio ocular, com pulidos frequentes quando estava triste ou feliz. Ela teve um atraso na linguagem. As primeiras palavras foram com 2 anos de idade. Ela falava come e mamãe. Não gostava que as portas de casa estivessem abertas, ela sempre fechava. Eventualmente, ela atendia quando é chamada, caminhava na ponta dos pés, fazia movimentos tipo flapping. Ela assistia sempre o mesmo desenho, o mesmo vídeo, várias vezes no mesmo dia. Gosta de olhar diretamente para a luz e aproxima os objetos sempre dos olhos. Não gosta que a toquem, ou a beijem ou a abracem. Chora e grita sem motivo. Ela tem uma linguagem própria, a gente diz que ela tem um dialeto próprio, a linguagem dela. Ela gosta de desenhos em outras línguas, né? Desenhos em inglês, francês. Começou a falar números em inglês, repetições, que são ecolalias, e era uma menina muito agitada. Na adaptação da escola, ela tinha uma dificuldade de contato com todos no ambiente escolar. Ela tinha uma dificuldade de expressar-se ao pedido algo, como ela chorava e gritava. Sempre ela negava o carinho, tanto da professora quanto dos amigos. Não interagia com os colegas em sala de aula e só aceitava brincar com a mãe. A mãe geralmente ficava na escola, como eu falei anteriormente, pela dificuldade de permanecer na escolinha. Ela apresentava um horário reduzido, que também é um problema para as mães que trabalham, porque a criança não consegue permanecer todo o tempo em sala de aula, num horário muito reduzido, devido à agitação, agressividade e irritabilidade dessa criança. Foi fechado o diagnóstico de autismo, iniciado com antipsicótico, que é risperidona. Dentro das medicações que a gente usa, risperidona. Foi encaminhado para as terapias, psicologia, fonoterapia ocupacional. Essa criança tem acompanhamento ambulatorial. Tem outro caso de um menino de 7 anos de idade, o motivo da consulta dele era agressividade. Essa criança apresentava heteroagressão, ele batia nas irmãs mais velhas com frequência e também batia na mãe. Esmurrava a parede e quebrou a tomada de luz. Tentou cortar-se com o aparelho de barbear, problema de interagir com seus pares, tinha sinais de toque, como colocar o chinelo sempre na mesma posição, comia sempre no mesmo prato e sentava sempre no mesmo lugar na mesa para as refeições. Então, tinha manias e rituais em casa. Enfileirava os brinquedos com frequência, não tolerava lugares com aglomeração. Ele apresentava pouco contato visual, não tolerava tirar fotos, tinha estereotipias com as mãos, são movimentos repetitivos com as mãos. Ele apresentava um sono bem agitado, com inúmeras vezes ele chorava e gritava no meio da madrugada. Então, ele tinha um sono muito, muito agitado, ninguém dormia dentro de casa. Acompanhava com um psiquiatra que receitou risperidona.
Foi fechado o diagnóstico de autismo para essa criança. A mãe consultou da última vez por dificuldade de adaptação na escola. Ele não conseguia ficar parado, ele caminhava todo o tempo no corredor. Foram feitas inúmeras tentativas de manejo para acolher a criança na escola. Inclusive, colocou-se uma mesa e uma cadeira na porta da sala para manter-se com a turma. Diretora da escola e professores informaram para a genitora que não aceitam mais o aluno na escola. Mãe desesperada pela condição clínica do filho e possibilidade de ficar fora da escola. Criança não aceitava o toque, não aceita troca de monitor. Tá, vou passar umas fotos, tá? Aqui a gente consegue ver uma menina enfileirando, primeira foto, enfileirando os objetos, tá? Você vê, ela separa por cores, tá? Depois separa por cores, enfileira os objetos. O número 1, 2, 3, cada um tem uma cor específica. Ela pegou cada bloco de cada cor e começou a enfileirar. Ei, Rael. Olha aqui, mamãe. Rael. Ele não atende a mãe. Rael. Rael. Rael, olha aqui, filho. Oi? Eu contei 14 vezes a mãe chamar até ele atender. Sobe na bicicleta. Oi? Ele brincava com as rodinhas também, em vez do carrinho, ele girava e trazia para o olho, o solzinho que ele gostava de pôr no olho e tal. E quando, não sei se hoje já melhorou, né? Mas isso há 13 anos atrás, 13 não, 10, 11 anos atrás, eu comecei a perceber essas coisas e ele já tinha acompanhamento pelo neuro, porque ele teve todas aquelas coisas ali do problema na gestação e no nascimento e tal. E aí, então, ele era acompanhado já pelo neuro do Clínicas. E aí, eu comecei a levar essas queixas, porque eu colocava no Google ali e aparecia sempre autismo. Eu colocava as coisas que ele fazia e aparecia autismo, né? E levei várias vezes em várias consultas e eu sempre falava, levei no pediatra, porque ele era acompanhado, né? Pediatra, neuro, gastro, tudo. E eu sempre comentava, né, das coisas que ele fazia e que dizia no Google, né, dizia que era autismo. E eles diziam que não era, porque ele olhava no olho, ele sabe, porque aqueles momentinhos assim, ele conseguia ter esse diagnóstico assim. Veio com 4 anos, mas ele já estava na Kinder, porque eu levei ele na Kinder para ver essa questão pela estimulação precoce, por conta do atraso que ele tinha, por conta do todo o quadro clínico dele, né? Mas o diagnóstico do autismo mesmo veio com 4 anos e ele já tinha os sintomas desde 1 ano e pouco, assim. Uma coisa que ela não lembrou de falar, que antes dele completar 1 ano, a gente teve a Maria primeiro, então ela dizia que o Samuel é diferente. Antes de 1 ano, ela já percebeu que o Samuel era diferente da Maria Luísa. Entendeu? Aí ela comentava com os médicos diziam, não, mãezinha, ele é normal. Porque ele teve todo um quadro clínico antes. Eles diziam que todo o atraso que ele tinha era decorrente da intubação, do período todo médico. Uma coisa muito, muito, muito importante é a acertação dos pais. Dos pais. Porque, tipo assim, ela dizia, na minha cabeça, né? Dizia, não, ele é normal. Eu vou dizer normal porque é como eu dizia, tá? Ele é normal. Ele não tem nada. Os médicos dizem que ele não tem nada. Então, eu até podia ver alguma coisa. Não. Mas eu podia ver alguma coisa, mas eu não queria aceitar isso. Até o momento que a gente conseguiu uma cliente minha que era ela é psicóloga e terapeuta, tinha uma clínica de autismo, ela disse, não me traz ele aqui. E aí ela disse, autista. E aí ela fez um trabalho e eu aceitei meu filho como ele era. Uma coisa importante que eu não tinha falado, que o pai está tocando no assunto hoje, realmente a questão da aceitação dos pais.
é extremamente importante a aceitação dos pais, da família, para poder abraçar e aceitar e ajudar esse filho. Porque se não tiver a aceitação dos pais, não tem como ter sucesso de tratamento, sucesso de terapia. Então, assim, esse seu caso não é só o senhor, então não se sinta culpado, isso acontece, né? Então, todo mundo planeja ter um bebê normal, né? Na gestação, 9 meses, todo mundo planeja um bebê, com 3 meses segura a cabeça, com 6 meses ele senta, com 9 meses ele engatinha, com 1 ano, até 1 ano e 3 meses ele vai caminhar. Mas não é isso que acontece na prática do dia a dia. Então, essa coisa que ele falou de que os pediatras, né, os médicos dizem, não é normal, isso acontece diariamente. É uma coisa bem frequente, nós neuropediatras atendemos, né? Levou no pediatra, não estou criticando os pediatras, mas eu também sou pediatra. Então, os pediatras dizem, mãe, coisa da sua cabeça. Mãe, cada criança tem seu tempo. Não, a criança tem que cumprir um checklist até 1 ano de idade. Eu falo para as mães, se não cumprir esse checklist, a criança tem algum problema. Então, com 3 anos de idade, a criança não falar é normal? Não, não é normal. Com 2 anos, a criança não fala nada, é normal? Não, não é normal. A criança é surda? Não, não é surda. Mas é normal? Não é normal. Então, a família precisa ser acolhida, precisa ser ouvida. Muitas vezes, nós, médicos, não temos a sensibilidade de ouvir o que os pais falam, não levam em consideração o relato da família. Eu aprendi, depois de algum tempo, que a gente precisa ouvir os pais. Mesmo que seja a maior bobagem do mundo, você tem que levar em consideração o que os pais estão falando. Então, o relato dos pais é extremamente importante para o diagnóstico do paciente. Isso é fácil do dia a dia? Não, não é fácil, né? Porque às vezes o médico diz, não, a mãe muito estressada, que essa mãe muito estressada, quem tem problema é a mãe, tem que tratar a mãe, vamos tratar a mãe, né? A gente, trata a mãe que a criança vai melhorar. Muitas vezes não é, mas também o que acontece? Essa criança autista, né? Muitas vezes alguém da família tem esse diagnóstico, a gente acaba fazendo o diagnóstico do pai e da mãe através do diagnóstico da criança, né? Já tive inúmeros casos em que eu diagnostiquei o pai ou o pai e a mãe com autismo, sem a criança ter que a criança com diagnóstico de autismo. Então, os pais não tinham esse diagnóstico e teve esse diagnóstico através da criança. Então, é muito frequente acontecer também a inversão, né? A inversão do diagnóstico, da criança para depois diagnosticar os pais, né? Ô, Richard, tem uma pergunta, desculpem, eu sei que o tempo está, até eu, né? Está 11h25. Atrapalhando o tempo aqui. Trouxe almoço para todo mundo? Vamos lá, não? Tem churrasco. Olha só, as pessoas falam muito do déficit de atenção. Isso é outra coisa? Sim. Déficit de atenção é a criança que é desatenta. Hiperatividade é o TDAH. Existe uma grande relação de TEA, transtorno do espectro autista, com o TDAH. Existe uma relação bem grande, né? Uma grande maioria das crianças com TEA apresentarão TDAH, né? Existe uma grande relação entre isso. Mas existe a criança só com TDAH, né? Que são crianças que são crianças normais, que têm uma agitação, uma desatenção, não conseguem prestar atenção, faz o diagnóstico, crianças em vida escolar, a partir dos 6, 7 anos de idade, a gente faz o diagnóstico, trata, a criança fica super bem. Às vezes, antes do diagnóstico, ele tinha baixo desempenho escolar, e com tratamento, com a medicação, tem um melhor desempenho escolar. Mas TDAH isolado existe, mas existe uma relação grande entre o TEA e o TDAH, é diferente. É melhor porque a criança só vai sofrer menos e a família também. E é porque as desculpas, assim, como o Adão e a Roberta comentaram, não chegam sem desculpas. E não é o diagnóstico da criança, é o diagnóstico da família. Exatamente. É o diagnóstico da família. Da família, porque a criança ela está ali, né, esperando alguém. Quem são os primeiros? São a família, os pais, os irmãos, a família. E aí
essa demora que eu acho que atrapalha, né? Claro, a saúde da criança. Então, isso que tu falou, ultimamente eu tenho me atenado muito por isso. E bebês, eu já vi bebês que tu fica tentando, mas eles não te olham. Então, não é só a mãe, não, olham as pessoas, do modo geral. Ou tem que ser só olhar para a mãe, como o teste que vocês estão fazendo nos Estados Unidos. O olho. Com outras pessoas. Também, né? Então, não é tão difícil. Dali, por outro lado, a questão do diagnóstico é importante, mas tem o outro lado, a questão da mãe ou da família que não quer que seja de jeito nenhum esse diagnóstico. Eu vejo isso acontece muito em profissionais muito esclarecidos, né? Pedagogas, psicopedagoga, médico, né? Então pessoas de nível mais assim da área de terapias, da área médica, da área de enfermagem, acontece muito assim a não aceitação, né? Principalmente assim, eu já vi várias pessoas, pedagogas, fonoaudiólogas, que têm filho autista e você vê que a criança tem não tem nada, né? Mas a mãe demorou muito a questão de aceitar para procurar ajuda para essa criança. Então, tem o outro lado também, né? Tem um lado deles, estão falando muito tempo que a criança tem algum diagnóstico. E tem outro lado de que, né, a família também não quer aceitar. Estava comentando com as meninas aqui, na minha família, a minha irmã, provavelmente os 3 filhos dela têm alguma deficiência ali. E, assim, ela tem muita dificuldade de achar um diagnóstico. As professoras vivem mandando recado que a criança tem algumas deficiências, alguns déficits de atenção ali. E assim, dela aceitar também o que a gente poderia estar fazendo para ajudar nisso, sabe? Para ajudar ela a achar um diagnóstico, um profissional capacitado também, que traga um diagnóstico apropriado para essas crianças. Uma vez, consultou, acho que tem mais ou menos uns 2 meses, 3 meses no consultório, apareceu o fulano, aí eu chamei a secretária, já chegou o fulano. Aí entra a avó. Aí eu olhei assim, mas o que aconteceu? Cadê a criança? Não, eu vim. Ela veio representando um neto que tinha, acho que um aninho e pouco, e essa senhora, essa avó, uma avó bem diferenciada, que morava lá em Florianópolis. O menino ia fazer 1 ano, lembrei agora. Ela veio para o aniversário do menino. Então, ela veio para o aniversário do menino e ela trouxe, acho que uns 15 vídeos para eu ver. E ela mostrava todos os vídeos, ela muito preocupada, contou todo o quadro da criança, que a família diz que ele não tem nada, mas ela diz que ele não falava nada, não interagia nada. E, realmente, tudo que ela mostrou nos vídeos, a criança tinha o transtorno do espectro autista. Então, fechei o diagnóstico com a avó, mas não posso fechar o diagnóstico sem os pais, né? Então, falei para ela que ela teria que trazer, né, os pais da criança, trazer o que era o filho dela, para a gente poder conversar, mas que, provavelmente, essa criança precisava ser estimulada, precisa encaminhar para as terapias, né? Então, por outro lado, a avó de fora enxerga que a criança tem alguma coisa, marcou uma consulta particular para a criança lá de Santa Catarina aqui. Então, é bem complicado, não é uma situação fácil, não é um diagnóstico fácil, só um pouquinho, tem um lá atrás, não é um diagnóstico fácil para a gente poder dar para a família. Sobre aceitação, assim, eu tenho um casal de vizinhos que ele tem uma criança de mais ou menos 6 anos, e a tia, de vez em quando, fica cuidando, a tia é mais pacienciosa, tudo. E a tia já notou que ele tem, porque às vezes ele começa a ser agressivo, ele bate nas coisas, ela diz assim, eu só vou te dar alguma coisa quando tu te acalmar. Aí ela espera ele se acalmar, daí ela cede. Às vezes ele corre e volta de casa gritando, que ele fica nervoso, né, quando ele quer alguma coisa. E os pais acham que a criança tinhosa, eles batem, sabe? A criança começa... acha que está incomodando, então eles não têm paciência e eles batem. E como fazer eles entenderem que essa criança tem problema? Porque a tia já notou, ela me falou isso, eu disse, ele tem algum problema, porque não é normal uma criança ser assim, né? E, às vezes, agora ele fica quieto, ele quase não fala, ele está mudando o jeito de ser,
Só que os pais não entenderam isso ainda, né? Ela precisa de um profissional, né? Precisa fazer o diagnóstico, precisa de acompanhamento, a família, a criança, né? Para poder ajudar essa mãe a poder lidar com essa situação, né? Precisa ser encaminhado, marcar um pediatra do posto, o pediatra encaminhar para o especialista. Isso precisa, né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, né? A gente tem casos daquelas crianças que têm um desenvolvimento normal, até, vamos dizer, 1 ano e meio, essa criança caminhou normal, falou normal, chegou 1 ano e 6 meses, pá, parou de falar. Aconteceu alguma coisa, virou a chave. A criança não falou mais, a criança sustentava o olhar, brincava com a mana, não brinca mais, a criança grita, só se irrita, né? Então, a gente tem os casos em que a criança, a gente tem regressão, né, do quadro neurológico, regressão da questão do desenvolvimento. Ele teve dificuldade até para fala também, quando ele tinha uns 4 anos, ele quase não tinha uma fala normal, né? Ele tinha uma dificuldade, falava errado, né? Então, são coisas que a gente nota que ele tem problema. Só que o problema é que os pais dizem que não é, que ele é tinhoso, que ele é. Acho que a senhora tem que conversar com eles, que a criança precisa ser encaminhada. Tem que conversar bem sério com eles, né? Diz que a senhora ouviu uma palestra, né? E assim, tentar ajudá-los, né? Dizer, vou contigo no posto, né? Para poder tentar ajudar eles a poder ajudar essa criança, né? Tu cai de paraquedas num mundo novo, diferente, sem mapa nenhum. E não tem, assim, até para a criança, depois de muita briga para diagnóstico, para não sei o quê, mas a família, ela não tem um amparo, sabe? Porque não é bem assim. O bebê, todo mundo sabe lidar com o bebê. O bebê nasce, a mãe já sabe lidar. Agora, um bebê que, por algum motivo, é diferente, eu vejo muito assim... Eu não tive esse problema de aceitação, porque o Samuel ele teve muitos problemas, muitos. Então, assim... a probabilidade, ele não tinha probabilidade de sair do hospital. Então, assim, é só autismo, entende? Porque os pré, assim, não sei como é que fala, os prognósticos que nos davam, meu Deus, assim, era... Todas ele teve. Assim, era muita coisa. Então, assim, é só autismo. Para a gente é diferente. Agora, eu sempre fico pensando naquela mãe que recebe aquele bebezinho, aquele pacotinho lindinho. Tu tem aqueles sonhos, né? E aí, do nada, aquela criança virou a chave, como tu falou, e a criança é totalmente diferente. E não tem um amparo para essa família. Não tem um amparo para essa família para como lidar com essa criança e com tudo que vem com o diagnóstico. Uma outra coisa é assim, que, tipo, como eu disse, da aceitação. Tipo assim, a pessoa enxerga o filho autista, tá? Leva no médico, faz terapia, faz tratamento, tudo. Mas ela precisa de um apoio psicológico, porque ela não aceita o filho dela dessa maneira, entendeu? Então, ela precisa de um apoio, porque eu converso com várias pessoas que eu quero ajudar, sabe? E as pessoas não aceitam isso. Elas dizem, eu levo na terapia, eu faço isso, faço aquilo, mas o clique da cabeça, que nem eu tive, entendeu? Esses não tiveram. Falta o clique de tu sentir isso. Sentir que o teu filho precisa de... Porque tu, tipo assim, dá todo o tratamento, mas não dá o apoio emocional, melhor, no caso, né? Então, realmente, a gente consegue as terapias para a criança, né? Assim, aí os pais, a questão da aceitação, os pais que se viram, digamos assim, para poder aceitar, né? Então, para uma família que tem um convênio, né? Uma renda assim melhor e tudo, né? Essa família, né, teria que procurar um psicólogo, marcar uma terapia familiar para poder ter essa ajuda, esse apoio, né? Talvez um psiquiatra junto, né? Para poder ajudar, né? Eu tento ajudar o máximo dos meus pacientes para poder, né, suprir essa falta, né, do que vocês estão falando, né? Então é difícil, Só vou passar o último vídeo só. Perfeito, para a gente ir. Para a gente encerrar. Obrigada. Esse é o último vídeo.
Né, são as características, né, que a gente falou, né? São as estereotipias, né? Criança bate a cabeça no chão, na parede, caminha na ponta dos pés, repetições, estereotipias, né? Então é o dia a dia que o neuropediatra, o psiquiatra, o psicólogo, as terapeutas, né, convivem com esse quadro que a gente tenta ajudar, né, dar apoio da melhor maneira possível, né? Então acho que é isso. Obrigado, bom dia a todos. A gente que te agradece. Que palestra, hein, irmãos? Que momento especial. Eu vou pedir que você fique aqui na frente, vou pedir também para a Gleide, para o Wesley, cadê o João? Virem aqui também. E rogar aqui para o pastor vir fazer uma oração bem bonita de agradecimento a vocês e pelas famílias e pelas crianças, né, que passam por esse tipo de desafio. E hoje nós vamos encerrar, sim, a nossa escola, irmãos, pedindo desculpas pelos avisos. Depois de noite, se o pastor permitir, a gente dá avisos à noite e também ora pelos aniversariantes. Pai bondoso, nós te agradecemos pela bênção da vida do Richard, como médico, como doutor. Ele se preparou de uma maneira tão preciosa para chegar até aqui, e ele é um servo teu acima de tudo. A Gleide, da mesma forma, como enfermeira. Pai querido, são pessoas que te amam, pessoas que têm procurado te servir profissionalmente também. Dá a eles muita paciência na lida com pessoas que sofrem. Dá, ó Deus, cada vez mais o discernimento espiritual. E continua a suprir as necessidades deles, ó Deus. Com certeza, muitos problemas emocionais eles passam, mas muito mais a Tua presença, que o Senhor os preserve. E que eles sejam profundamente fortalecidos com o Teu poder e com a Tua graça. Obrigado por esta igreja, fortalece cada família, oramos no nome de Jesus. Amém.